Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Hoje, Jesus Cristo nos ensina sobre os sinais de Deus que estão presentes na nossa vida. Os sinais de Deus que Ele mesmo nos indicou como sinais da Sua presença em meio a nós. Por isso que Jesus Cristo faz uma crítica a esses homens que pedem sinais, que querem ver milagres, que querem experimentar algo extraordinário, mas não se dão conta do verdadeiro extraordinário que está diante dos seus olhos. O próprio Deus que se fez homem. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer a esses homens que nenhum sinal lhes seria dado. Assim também a nós. Quando nós ficamos buscando sinais, nós não recebemos esses sinais da parte de Deus. Porque, infelizmente, nós podemos nos auto-iludir com sinais ou permitir com que o inimigo de Deus realize sinais para nos enganar. Por isso que nós precisamos acolher os 4 sinais essenciais que Jesus Cristo nos indica, que Jesus Cristo nos dá como sinais da Sua presença na nossa vida. E esses sinais, realmente, nós precisamos aprender a viver com mais profundidade, porque somente quando nós aprendemos a perceber esses sinais que nós começamos a dar passos concretos de amadurecimento na nossa vida espiritual. Porque nós não ficamos buscando coisas sentimentais, mas começamos a viver daquilo que é o mais essencial para a nossa vida. Por isso que o primeiro sinal que Jesus Cristo nos oferece é a Sua palavra. Porque na palavra de Deus, ali está o próprio Cristo. Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, manifesta-se os anúncios, aquilo que são os sinais messiânicos que nós encontraríamos em Cristo. Por isso que meditar a palavra nos leva sempre a Jesus Cristo, porque quando nós meditamos a palavra, nós somos dirigidos àquele que é a própria palavra. Por isso que a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, são essenciais para a nossa vida cotidiana, para que nós possamos, dia após dia, ir lendo os sinais de Deus para a nossa vida e reconhecendo esses sinais também na nossa vida, nas nossas atitudes e principalmente diante daquilo que deve ser um caminho de conversão. Porque a palavra é o sinal de Deus. A palavra nos indica aquilo que nós precisamos viver e ela nos exorta sobre aquilo que nós precisamos mudar. Depois da palavra, o segundo sinal que Jesus Cristo nos dá é a Eucaristia, porque Ele mesmo disse que a Eucaristia seria o corpo e o sangue dele entregue pela vida do mundo. E nós precisamos confiar nessa palavra de Jesus Cristo, porque também em outro lugar Ele vai dizer: quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. E Ele conclui dizendo: a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E na instituição da Eucaristia Ele vai dizer, quando toma o pão em suas mãos, Ele diz: isto é o meu corpo. E depois, tomando o cálice com o vinho, vai consagrá-lo e dizer: isto é o sangue da nova aliança. Nós precisamos crer firmemente nas palavras de Cristo
para aprendermos a crer profundamente na Eucaristia, porque a Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo em meio a nós. Depois, nós temos um terceiro sinal sagrado, que nos é muito importante, que é a Igreja. A Igreja é o corpo místico de Cristo. A Igreja é o próprio Cristo. Por isso que ele funda a sua Igreja e diz sobre esta pedra, que é Pedro, a fé de Pedro, essa profissão de fé que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a profissão de fé na união das naturezas humana e divina de Cristo. Quando Jesus ele vai fundar a igreja, ele diz: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre a fé de Pedro, nós somos fundamentados. E ali Jesus Cristo constrói, funda a sua igreja. E assim nós precisamos também compreender: a igreja é o sinal de Cristo para o mundo, porque a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Depois, o quarto sinal que Jesus Cristo nos dá é aquele sinal mais profundo que já está impresso no ser humano. Porque todo ser humano, ele já tem a semente do Verbo em si. Todo ser humano que foi criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, todo ser humano, ele possui os sinais de Cristo em sua vida. Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Cristo. E por isso que nós precisamos aprender a reconhecer a dignidade do nosso próximo, aquilo que é a importância da vida humana. Porque todo ser humano já possui em si esses sinais sagrados, a presença de Cristo em si mesmo. E assim nós vamos aprendendo a reconhecer o nosso irmão como o outro Cristo que vem até nós, assim como nós somos este outro Cristo que vai até o nosso próximo, que evangeliza o mundo, que testemunha a verdade de fé. Por isso que esses 4 sinais essenciais Jesus Cristo ele nos dá. E nós não podemos ficar buscando outros sinais, porque enquanto nós não aprendermos a contemplar esses 4 sinais de uma forma viva e constante na nossa vida, nós não conseguiremos perceber os sinais extraordinários de Deus. Porque para perceber os sinais extraordinários de Deus, não basta sentir, mas nós precisamos aprender a discernir sobre esses sinais que nos são apresentados, para que assim nós possamos corresponder ao chamado dele na nossa vida e possamos permanecer firmes e fiéis, perseverantes no caminho que Jesus Cristo nos propõe de seguimento e de rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.